Olá, esta é a terceira entrevista da nossa série sobre as ações judiciais da Anajustra Federal. Hoje, o advogado Marlúcio Lustosa Bonfim fala sobre a ação de rendimentos recebidos acumuladamente de quintos e dá detalhes sobre o pleito. Confira a entrevista. Outro importante pleito da Anajustra Federal são os rendimentos recebidos acumuladamente de quintos, o RRA de quintos. Sobre isso, o Dr. Marlúcio Lustosa Bonfim também vai esclarecer para nós alguns pontos importantes desta ação. Dr. Marlúcio, o senhor pode primeiramente nos explicar qual a origem desse pleito, o que significa o RRA de quintos? Sim. O que é o RRA? Quem tem direito e por que vieram o RRA? Todos os servidores que receberam o precatório entre 2008 e 2011, ao fazer a declaração do imposto de renda, aplicava o regime de caixa, ou seja, aplicava 27,5. A Anajustra foi fazendo suas pesquisas e verificou que esta aplicação estava equivocada, estava errada. Tinha que ser feito pelo regime de competência. Ou seja, a cada mês que você deixou de receber os quintos, deixou de receber no seu contra-cheque aquela rubrica, que já era descontado o imposto de renda, fez ao final. Ou seja, você pega o número de meses que ele deixou de receber, soma e aplica-se o regime de competência. Tem casos que o imposto chega a ser bem pequeno, um valor bem irrisório. Por isso vale a pena este processo de RRA. São valores que estão retidos na Receita Federal ou nos cofres da União. Certo. E qual a situação dos processos de restituição de imposto de renda que estão pendentes de expedição de requisitório? Com a pandemia, no ano de 2020 até agora, 2020, quando está permanecendo a pandemia, esses processos tiveram diminuição. Mas mesmo assim, tanto o escritório quanto a Associação Anajustra Federal estavam diligenciando junto à vara, 22ª vara, e pedindo as expedições. Aqueles que já estavam sendo migrados para o PJ, a gente pedia para que fosse uma celeridade, e aqueles processos físicos, eles tiveram um pouquinho mais de demora, mas mesmo assim, esses processos já estão sendo expedidos aos seus RPVs ou precatórios, porque tem vários processos desses que estão dando RPVs. Então, está tendo um atraso, mas mesmo assim eles estão sendo pagos? Estão sendo pagos gradativamente. Pagos e expedidos. Os que foram expedidos há 30, 60 dias estão sendo pagos, vamos supor, hoje. E os que estão sendo expedidos hoje ou continuarão sendo expedidos serão pagos dentro de 30, 60, 90 dias. E tem um fato bom nesse caso, que é o SIRA, o Sistema de Requisição de Pagamento Ágil, que está sendo aplicado agora, principalmente nesse processo do RRA. Ou seja, aprovado ali a expedição, o escritório junto com a Anajustra coloca no sistema e a vara já encaminha para o Tesouro para pagamento, após a homologação do juiz. Interessante. E como que está o andamento dos processos que não migraram para o PJE? Ele acontece dessa mesma forma ou não? Acontece. Os que não migraram, que são bem poucos, o número diminuiu bastante, estão faltando, eu acho que em torno de 10% ou 15%, não tenho como precisar, para migrar para o PJE. Esses que ainda estão físicos, a própria vara está trabalhando internamente nesses processos. Nós não temos o acesso ao processo físico, mas eles estão dando o andamento na medida do possível. E aqueles que eles não dão o andamento para expedição, eles estão dando o andamento para transformação em PJE, para que possamos também dar um andamento no processo na expedição dos RPVs ou precatório. E tem uma data, né? Quando deve ser disponibilizado o pagamento dos precatórios de RRA neste ano de 2021? Antigamente, antes da pandemia, geralmente no mês de abril e mês de maio, a União liberava os pagamentos dos precatórios. O ano passado demorou um pouquinho, mas mesmo assim foi pago no final do primeiro semestre. Esse ano, a previsão, tudo indica que seja a partir de agosto. Pode ser que venha antes, mas a previsão a partir de agosto, tendo em vista tudo que o Brasil está passando hoje. Mas eles nunca chegaram até o final, salvo 10 anos atrás, ao final do ano. Geralmente, até agosto eles pagam. O ano passado, por exemplo, mesmo na pandemia, eles pagaram antes. E os servidores que ainda não entraram com execução ainda podem fazer isso? Podem.
Inclusive a Anajustra fazendo uma pesquisa junto aos seus servidores, aos seus filiados, detectou que tem ainda 2.500 servidores que têm direito, faz jus ao recebimento do RRA e não entraram ainda com a ação. Devem providenciar urgentemente, procurar urgentemente a associação para que nós possamos já distribuir o cumprimento de sentença. Lembrando que este cálculo já está basicamente homologado, porque já vem com a base de dados tanto do órgão que tem, quanto da União. É bem rápido para receber esses RPVs. Se fizer a execução até agora, até mais ou menos agosto, setembro, eu acredito que no final do ano esteja sendo expedidos os RPVs. Mais tarde, recebendo no início do ano de 2022. Todos esses do RRA, que dão em torno de 2.500 servidores que ainda não fizeram os seus cumprimentos, não receberam seus valores, estão deixando lá para a União. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. E ficam também, os esclarecimentos e as informações a todos que nos assistem. Na próxima, que será a nossa quarta e última entrevista da série sobre as ações judiciais da Anajustra Federal, nós iremos falar com o advogado Deir José Gomes Júnior sobre a ação pela opção do artigo 193. Até a próxima!